Alô, galera! Salve, salve, tudo bem com vocês? Que bom que estamos aqui novamente no Templo de Clio para mais uma viagem para a história da humanidade. Especificamente hoje a história será o Brasil de Getúlio Vargas, a última fase do governo getulista, que é conhecido como Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. Lembrando que a Era Vargas, ela é formada por 3 períodos históricos, que começa em 1930, com o governo provisório, que acaba em 34. Depois a gente vai ter o governo constitucionalista, que acaba em 37. E, por fim, o Estado Novo, como ficou conhecido, a última fase do governo de Getúlio Vargas. O governo do Estado Novo vai começar com o chamado golpe do Plano Collor, quando Vargas forjou um acontecimento de caráter comunista, que, segundo ele, atacaria o Brasil, desonraria as famílias, profanaria as igrejas e, por fim, iria matar o presidente. Mas que, na verdade, passou tudo de uma articulação nos bastidores do governo getulista para mais uma tentativa, para mais uma consolidação de um golpe que o Vargas acabou por implantar no Brasil e começando assim o Estado Novo. O governo começa em 10 de novembro de 1937, quando Getúlio vai declarar em cadeia de rede nacional, por meio do rádio, essa tentativa do golpe do setor comunista, que estaria atacando o Brasil. E a partir desse anúncio em cadeia de rede nacional, aqui essa imagem é bem representativa desse momento, onde o Vargas lê para a nação um manifesto, onde coloca o Brasil como um país ameaçado pelos comunistas e que assim o Brasil deveria endurecer ainda mais a forma de governo. E assim ele implanta uma nova forma de administração pautada em cima do autoritarismo, muito influenciado pelas ideias de autoritarismo, de totalitarismo que o mundo vinha enfrentando, principalmente a Europa, com os regimes nazista e fascista. E para implementar esse Estado forte, as ações do governo getulista vão ser de caráter bem ditatorial, como, por exemplo, a Constituição de 1934, que inclusive o Getúlio havia promulgado, ela vai ser suspensa e uma nova Constituição será implantada no Brasil a partir de 1937. Por essa Constituição, Getúlio Vargas tinha total controle administrativo do país, porque ele passava a governar por meio de decretos-leis, como assim a Constituição trazia. E a partir dessa autonomia que o Getúlio tinha para governar, ele acaba por fechar o Congresso Nacional, decretou inclusive a extinção dos partidos políticos, e a partir daí as eleições foram suspensas, o direito de greve foram suspensos, e o controle sindical passou a estar sob o controle do Getúlio Vargas, que passa, de certa forma, a partir dos sindicatos, a controlar os trabalhadores brasileiros, principalmente fazendo com que esses trabalhadores mantivessem uma ideia de disciplinamento a partir da política proposta pelo Getúlio Vargas, políticas trabalhistas. Esse Estado totalitário de Getúlio Vargas veio se caracterizar muito como um Estado de característica nazifascista, porque ele implanta no Brasil, de certa forma, algumas medidas que vão ser muito similares às medidas que foram implantadas lá na Itália e na Alemanha. Daí nós temos um texto aqui da Maria Celina Soares, que vai tratar justamente sobre as características desse Estado com características totalitárias, que diz o seguinte: um Estado-nação forte era o caminho vislumbrado como saída para o século XX. Isso pode ser resumidamente traduzido como autoritarismo político de ideologia nacionalista extremada. Dentro dessa ótica, o governo regularia as atividades do cidadão, promoveria o desenvolvimento e fomentaria o espírito nacionalista. O nacionalismo construiria a nação. A distinção entre Estado e nação, governo e comunidade, e ao mesmo tempo a necessidade de difundi-los através de um líder ou de um partido único, foi a marca desses regimes. O Estado Novo no Brasil foi a expressão clara desse pressuposto. A Dera Araújo, a Maria Celina Soares, ela vai fazer uma análise crítica do que seria esse modelo de governo que o Brasil vai adotar a partir do Estado Novo, com inspiração dos regimes totalitários. Então, vejam bem, o Brasil se diferenciava em alguns aspectos com relação àquilo que foi implantado na Itália e àquilo que foi implantado na Alemanha. Por que se diferenciava? Porque nesses regimes havia um partido
que controlava as ações de toda a população. Inclusive, havia uma prerrogativa de quase uma obrigatoriedade para que a população se filiasse a esse partido. E a partir daí, o seu líder, ele fazia o controle da população. No Brasil, nós não vamos ter um partido político, né, a partir do Getúlio Vargas. Né? Algumas expressões que diziam que o Getúlio era o próprio partido. Ou seja, não há um controle a partir de uma instituição que obriga a população a se filiar, como seria o caso de um partido único. Então, aqui no Brasil, esse aspecto vai ser bem diferenciado. Porém, do ponto de vista das ações do governo, ele constrói uma ideia de nação onde a população tem que incorporar os princípios getulistas, aquilo que, segundo ele, caracterizaria, né, uma nação de um forte nacionalismo. Inclusive, uma das medidas do Getúlio Vargas vai ser destruir as bandeiras estaduais e cultuar apenas a bandeira nacional, numa tentativa de incutir nas pessoas uma ideia de unidade nacional a partir da simbologia federal máxima que seria a bandeira. Então, esse é um aspecto muito específico do governo getulista. Do ponto de vista da sua política trabalhista, o Getúlio Vargas, dentro do Estado Novo, ele vai montar toda uma estratégia de concessão de benefícios aos trabalhadores, que, em contrapartida, exigiria dos trabalhadores, né, uma espécie de gratidão, que os trabalhadores, de certa forma, viessem sempre a reconhecer no Getúlio Vargas a ideia de um protetor dos trabalhadores, que estaria concedendo a eles benefícios. De certa forma, essa ideia de benefícios conseguido pelo governo getulista é meio que invertida na lógica, né, dos direitos trabalhistas, porque compreende-se que o direito ele seria algo a partir da luta dos trabalhadores, da exigência dos trabalhadores, mas o Getúlio Vargas passa, né, a inverter essa lógica, no sentido de fazer com que o trabalhador acredite que ele está presenteando esses trabalhadores. Aqui nós temos algumas imagens, né, que representam bem essa ideia de gratidão do trabalhador, onde diz o seguinte, né, o trabalhador também tem seu lugar no Estado Novo. É uma manifestação diferente, né, de trabalhadores que a gente costuma ver, que geralmente carregam cartazes de protesto, onde exigem direitos, e nesse caso aqui eles estariam agradecendo, né, estariam reconhecendo o espaço que eles tinham dentro do Estado Novo. E a partir daí o Getúlio vai instituir a consolidação das leis de trabalho do Brasil, que é de 1942, onde há toda uma garantia instituída em torno, né, dos benefícios que o trabalhador vai receber, como, por exemplo, salário mínimo, férias e descanso semanais remunerados, uma proteção ao trabalho das mulheres, proibição do trabalho infantil. Então, todas essas situações, o Getúlio Vargas cria elas, mas passa uma ideia de que seria presente, né, do Vargas para os trabalhadores brasileiros, não produto de uma luta, né, a partir das organizações trabalhistas. E para anunciar esses benefícios, o Getúlio aproveitava-se de comemorações festivas, como, por exemplo, né, o 1º de maio, que vai ser um dia comemorativo dos trabalhadores, quando Getúlio aproveitava sempre para divulgar um desses benefícios que, segundo ele, seria o prêmio dos trabalhadores. E para isso ele vai exigir todo um ordenamento, um disciplinamento, principalmente a partir do momento em que ele coopta os sindicatos, né? E esse sindicato passa a estar a serviço do Getúlio Vargas, mas, por outro lado, também como uma política de disciplinamento dos trabalhadores. Nós temos abaixo, né, exatamente uma dessas situações, onde diz o seguinte: trabalhador sindicalizado é trabalhador disciplinado. Veja bem o papel do sindicato nessa situação. Um poder de disciplinamento a partir de uma relação sindicato-Getúlio Vargas. E aí nós temos aqui uma outra forma de propaganda muito utilizada dentro do Estado Novo com relação à política trabalhista, que vai ser, né, as músicas. O Getúlio Vargas vai utilizar diferentes mecanismos para propagar o Estado Novo. E aqui, com relação à política trabalhista do Vargas, nós vamos ter essa canção aqui, o Bonde de São Januário, que é uma composição do Ataulfo Alves e do Wilson Batista, que vai dizer o seguinte: quem trabalha é que tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. Quem trabalha é que tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. O bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Essa canção, antes do Getúlio Vargas adotar ela como
uma música de característica ideológica do trabalhismo, ela tinha uma outra letra, né? Onde um dos versos dizia que o trabalhador era um sócio otário, entendeu? Mas nesse caso aqui, essa música passa a ser censurada nesse verso, e eles reescrevem a música para exaltar, para enaltecer a política trabalhista do Getúlio Vargas, que agora vai retratar um trabalhador feliz, um trabalhador contente, um trabalhador que reconhece os benefícios que o governo getulista traz para ele. Essa será uma das estratégias que o Getúlio Vargas vai utilizar para criar um convencimento, né, uma ideia de aceitação a partir do trabalhador brasileiro, que é considerado, inclusive, pai dos trabalhadores. E dando continuidade nessa propaganda do Estado getulista para incutir na população uma ideia de aceitação, uma ideia de que o Getúlio Vargas, né, é pai das crianças, é pai dos trabalhadores, protetor da nação, ele vai utilizar-se de um departamento que será criado com essa finalidade, né, da propagação das ideologias varguistas por meio da propaganda de massa, que vai ser o DIP, né, Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse Departamento de Imprensa e Propaganda, além de servir aos interesses varguistas, do ponto de vista da disseminação das suas ideologias, ele também será um departamento de censura, ou seja, os jornais, revistas, qualquer manifestação artística que contrariasse as ideologias varguistas eram censuradas, né, e eram negados o direito, né, de divulgar as informações. Inclusive, ele vai instituir uma busca, né, um fechamento a vários jornais, várias revistas, né, que divulgavam informações que às vezes vinham com alguma crítica ao governo getulista. Na verdade, o DIP, né, ele apoiava o cinema, apoiava o rádio, apoiava jornais, revistas, mas que estivesse a serviço dessas ideologias varguistas. E o rádio vai ser uma das principais, né, fonte de informações, principal meio de comunicação que o Vargas vai utilizar para se comunicar com a população brasileira. Inclusive, ele vai instituir para isso um programa obrigatório, né, que deve ser ouvido por todos os brasileiros, que é a Hora do Brasil, que de lá para cá mudou muito, continua ainda, né, como um programa obrigatório de rádio, que é chamado de Voz do Brasil. Muitas pessoas ainda acompanham até hoje esse programa, mas na época do Vargas esse programa ele tinha um cunho, né, específico para divulgar a propaganda varguista, né? O anúncio que ele fazia às crianças, o anúncio que ele fazia aos trabalhadores, o anúncio sempre de um Brasil feliz, de um Brasil próspero, né, do desenvolvimento que ele estaria implantando no Brasil. E além do rádio, como já ressaltei anteriormente, ele utilizava-se também das produções artísticas, como a música, o cinema, a arte popular, como a capoeira, que, né, passou a fazer parte de um modelo cultural, né, de identificação do brasileiro, enquanto uma arte de característica de matriz africana, mas que passa a ser aceita como uma arte nacional a partir do governo de Getúlio Vargas. E a educação, por meio de cartilhas, onde ele vai tentar, né, dialogar com as crianças, onde ele vai tentar ser visto como um amigo das crianças, aquele que vai educar para o bem, né, do futuro da nação as crianças. Aqui nós temos uma imagem bem dessa propaganda varguista com relação às crianças, né? A gente pode perceber que há um cunho muito forte, né, de um nacionalismo a partir do uso das bandeiras, das cores, né, da pátria, e uma ideia, né, de paternalismo, de sentimento paternal do Getúlio Vargas para com as crianças. E nós temos também, na era getulista, um destaque para a indústria e a agricultura. Eu diria mais para a indústria que a agricultura, porque o Vargas, gradualmente, ele vai tentando quebrar com aquela tradição brasileira que era voltada exclusivamente, né, eu diria, para o desenvolvimento agrícola. Desde a época da colônia, o Brasil sempre se caracterizou como um país de desenvolvimento agrícola e teve muita dificuldade de se inserir dentro de um cenário mundial de industrialização. E o Getúlio Vargas, né, ele não vai ser pioneiro nessa ideia, nós já tínhamos tido antes algumas experiências, como, por exemplo, né, os negócios do Mauá, já no final do Império, depois nós vamos ter ali, né, na Primeira República também várias iniciativas industriais, mas o Vargas ele dá um impulso nesse setor. Né, e aí nós temos aqui 3 décadas, né, de análise, de comparação entre a indústria e a agricultura. E aí percebe-se que até o final de 1929 a agricultura predominava. Mas a partir de 1933, que já estamos no cenário do contexto da política do getulista, né, embora ainda seja ali o governo provisório, mas já se percebe uma queda drástica na agricultura e um crescimento já mais significativo da indústria brasileira.
E quando chega o Estado Novo, praticamente, essa agricultura ela se mantém estável e a indústria ela tem uma pequena queda, né, em função de vários aspectos, como, por exemplo, né, o mundo estava atravessando a Segunda Guerra Mundial, e isso, de certa forma, vai abalar, né, o desenvolvimento industrial que o Brasil vinha implantando. E essa fase de 33 a 39 também é muito levada em consideração o cenário internacional. Né? Nós estávamos passando por uma saída da crise de 29. Os Estados Unidos vai ser um dos pioneiros em implantar uma política de governo onde o Estado será o protagonista desse desenvolvimento, a partir de um programa chamado New Deal, do presidente Roosevelt, que vai dizer, inclusive, né, o Roosevelt, que ele criou o New Deal, mas quem melhor implantou esse programa como um programa de desenvolvimento econômico a partir do controle do Estado foi o Getúlio Vargas. Né? Isso será uma declaração do Roosevelt. E o Vargas, de certa forma, ele incorpora essa ideia do Estado ser protagonista da economia. Uma economia que deixa de ser liberal, uma crítica muito forte ao liberalismo, e passa a ser uma economia mais sob o controle do Estado, onde o Vargas vai criar algumas empresas que depois vão se consolidar no cenário industrial brasileiro. Né? O Conselho Nacional do Petróleo, que depois, futuramente, né, vai ser criado a empresa estatal Petrobras, com exploração do petróleo aqui no Brasil. E essa semente será implantada pelo Getúlio por meio do Conselho Nacional do Petróleo. Depois, no campo da siderurgia, ele vai implantar a Siderurgia Nacional de Volta Redonda, e também, né, no setor do extrativismo, né, dos minerais, ele vai implantar a Companhia Vale do Rio Doce, hoje conhecida somente como Vale, né, que tem um trabalho fundamental desenvolvido a partir da exploração do minério de ferro, que começa pelo estado de Minas Gerais, mas inclusive hoje tem ramificações aqui no Maranhão. E do setor da industrialização, para impulsionar esse setor, ela é necessária, era fundamental também, né, para urbanizar a cidade, modernizar a cidade, o desenvolvimento da energia elétrica. E aí uma das hidrelétricas de fundamental importância na era Vargas vai ser a hidrelétrica do São Francisco, que inclusive vai abastecer parte do Nordeste. Então, o governo getulista tem essas características de industrialização. O Vargas gradualmente vai tentando deixar o Brasil um pouco mais essa tradição agrícola. Para o lado da agricultura surgiu um setor também forte, que vai ser a indústria. E o fim do Estado Novo, né, o fim da era Vargas também, será em 1945. E é necessário que a gente compreenda, que a gente analise, né, os desdobramentos da Segunda Guerra Mundial como um fator também que vai influenciar o fim da era Vargas. Porque o Brasil participou dessa guerra ao lado dos países vencedores, né, ao lado dos aliados, com a Força Expedicionária Brasileira. E quando o Brasil derrota regimes totalitários, como o nazismo e o fascismo, e o getulismo aqui no Brasil, no Estado Novo, copiou muito esse modelo do nazismo e do fascismo. Então era meio que contraditório, né? O soldado brasileiro lutando na Europa, alguns soldados morrendo, né? Defendendo o Brasil contra regimes totalitários, autoritários, e aqui no Brasil a gente tinha um governo de características autoritárias também, que era o getulismo. Então, o getulismo, essas características que foi implantado no Estado Novo, ficava de certa forma aqui contraditório em meio a essa situação. E isso desgasta muito o governo. O Exército Brasileiro vai fazer uma pressão para o Getúlio renunciar, o que é, de certa forma, um paradoxo, porque foi exatamente nos braços do Exército que o Getúlio chegou ao poder, em 1930. Mas agora o próprio Exército tirava, né, pressionava o Vargas para que ele renunciasse à presidência da República. Embora, nos bastidores, o Vargas tenha organizado um movimento, né, que ficou conhecido como queremismo, onde ele organizava instituições sindicais, principalmente por meio dos trabalhadores, para que eles fossem para a rua exigir que o Getúlio permanecesse no poder. De certa forma, o Vargas, ele anunciava que queria deixar o poder, mas nos bastidores ele organizava esse movimento de apoio para contrariar as pressões dos militares, né, em função de uma possível renúncia do Getúlio Vargas. Porém, esse movimento do queremismo ele não surtiu efeito positivo, porque os militares, de certa forma, fizeram com que o Getúlio Vargas renunciasse em outubro de 1945. E assim encerrava o Estado Novo e também a era Vargas. Ok, galera? Faça comentários sobre a aula. Meu abraço a todos vocês. Obrigado por tudo.